Queria convidar Bob Wolfenson para vir ao palco. Eu menti bem, Bob? Você mentiu bem? Menti bem, disse que tinha só 10 pessoas. Gente, o Bob vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem sobreviver vai para os autógrafos, que serão lá em cima, e eu sentei no microfone. O Breno, não costuma com esse troço, não, viu? Pronto, tirei aqui. E chega de gracinha. Bob, como eu te pedi, como está sendo gravado, e centenas de milhões de pessoas pelo universo afora vão assistir esse programa. Minha cunhada. Ei, manda um beijo para a Cláudia. E o André, nossa, meu sobrinho. Mudou. Que ótimo. Queria que você fizesse um apanhado de aproximadamente 2 horas sobre sua carreira histórica desde o começo, tudo brincadeira. Tá, vamos fazer. Só fazer um check-out sobre a sua história rapidamente para as pessoas que estão te ouvindo. Tá bom, vamos lá. Eu comecei a fotografar muito cedo. Meu pai morreu, eu arrumei... Na verdade, a fotografia não surgiu para mim como uma vocação. Eu não sou um fotógrafo que desde sempre fui vocacionado para fotografia. Apesar de, desde muito, me lembro, assim, acho que 11, 12 anos, eu tinha uma câmerazinha, fazia umas fotos, mas como fazia 1000 outras coisas. E meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, 15 para 16, e eu resolvi trabalhar para ajudar a minha mãe, enfim. E o trabalho que me arrumaram, minha irmã era casada com um repórter da Veja, que arrumou um emprego no estúdio da Editora Abril para mim, para ser estagiário lá. E eu era escragiário, né? Office boy, fazia tudo menos fotografia. Mas, com o tempo, eu estava no ambiente de fazer fotografia, no ambiente de... Tá boa? No ambiente enfim, onde eu via tudo isso. E quem liderava o estúdio da Editora Abril naquela época era o Chico Albuquerque. Não sei se alguém conhece aqui, é um fotógrafo, o Eugênio com certeza conhece. É um fotógrafo cearense que tinha um trabalho pessoal muito bonito sobre os jangadeiros, enfim, virou ele já morreu e virou um fotógrafo icônico lá do Ceará, do Nordeste, enfim. E comecei a trabalhar no estúdio da Editora Abril e fui, paralelamente, estudava ciências sociais. Quer dizer, eu estudava no colegial, mas fui fazer vestibular, entrei nas ciências sociais na USP e fazia as duas coisas. E não gostava muito de fotografia, não. Mas era um trabalho, eu tinha um trabalho desde jovem. Com 16, 17 anos. Opa! Falei besteira, cortaram o microfone. Aos 17 anos, eu tinha um ofício. Meus amigos todos estavam ainda estudando e eu já conseguia me sustentar, já conseguia... Eu sabia... Eu fotografava de urubu a cobra d'água, né? Quer dizer, todo fotógrafo, quando começa, você fotografa qualquer coisa que te oferecem, você fotografa. E eu estava nessa, mas fazia um dinheiro para poder sobreviver. Aí fui seguindo assim, sem saber. Eu estava fotógrafo, eu não era fotógrafo. E eu não... Até que uma hora desceu. Falei assim, não. Aí eu larguei a faculdade, já quase no último ano. Falei, eu vou fazer fotografia mesmo. E comecei a gostar muito. Enfim, e aí eu fui viajar para os Estados Unidos, para Nova York, para tentar... Eu já tinha comecei uma carreira, que era porque eu patinava muito, errava muito, não tinha orgulho do que eu fazia. Mas, eventualmente, eu tinha algumas... Hoje, olhando em retrospectiva, os trabalhos que eu fiz nos anos 70, antes dessa viagem, tem algumas fotos que são muito boas, antológicas até, para mim, não para o público. E eu tinha um estilo assim que eu mesmo não reconhecia,
que eram umas fotos bem ao modo dos anos 70, que eram umas fotos de grande angular, de cima, as pessoas meio distorcidas, muitos retratos assim, que agora eu tô num processo de fazer um grande livro de retratos, desde os anos 70 até agora, e essas fotos eu as recuperei, e tem fotos que são realmente muito boas, e eu não dava o menor valor para isso. Mas, abreviando, pulando rapidamente, aí eu fui para Nova York tentar ser assistente de algum grande fotógrafo que eu admirava, e não levei câmera, não levei nada, porque eu queria ser assistente, eu não queria fotografar, eu queria trabalhar para alguém para aprender. E consegui. Aí eu tive realmente muita sorte. Eu mandei a carta para os 5 maiores fotógrafos americanos que eu considerava, na época, nessa área na qual eu trabalhava, que era fotografia de moda, na qual eu queria trabalhar, que era fotografia de estúdio, onde eu fui formado, né, e de moda. E um deles a minha carta chegou no dia, não tinha e-mail, nada, era carta, demorava 5 dias para chegar. A carta chegou no dia em que um assistente dele tinha saído, ele mandou me ligar. Aí me ligaram, eu fui trabalhar com ele, e aí minha vida realmente deu uma guinada. Quando eu voltei para o Brasil, sei lá, 1 ano e meio depois, aí já voltei com essa carreira que eu tenho até agora, quer dizer, fazendo já com frequência, trabalhando com muita frequência, tendo demandas. Eu voltei muito mais fortalecido, com uma autoestima maior, então acreditando, podendo fazer as coisas que eu achava boas, e, ao mesmo tempo, tinha o marketing de ter trabalhado em Nova York com alguém, quer dizer, tudo isso naquela época era muito importante. Nem sei se hoje isso valeria mais, porque hoje as coisas ficaram muito próximas, né? Você facilmente sabe o que está acontecendo. Antes era uma coisa meio mítica, assim, Nova York, você trabalhou com esse cara totalmente inatingível, inacessível. Então isso também me ajudou muito na minha volta aqui. Por que você optou desde o início pela fotografia de estúdio, que tem uma série de cuidados, né, muito maiores do que as outras? Não, acho que foi o emprego. Primeiro foi eu arrumei esse emprego na fotografia de estúdio. Pela minha formação de estudante de sociologia, de ciências sociais, com um viés político, Exatamente, de esquerda, e tal, eu queria ser fotojornalista, mas eu não tinha vocação para ser fotojornalista também, porque precisa de uma coragem, um desprendimento, uma relação com as coisas mais fluida do que quer dizer, você com família, com tudo isso. Eu tinha que cuidar da minha mãe, eu tinha um monte de obrigações que eu também não tinha vocação para ser fotojornalista. Aí fui sendo um fotógrafo de estúdio com um viés, digamos assim, jornalístico. E hoje eu dei uma entrevista à tarde para umas meninas da TV PUC e fui refletir. Nessas entrevistas você também pensa sobre o seu trabalho, né? Você articula, encontra outros nexos, né? Porque você tem que pensar sobre ele. E eu pensei, ela me perguntou qual é a foto que mais te impactou na sua vida. Aí eu fiquei pensando nisso. Falei, nenhuma grande foto de alguma coisa. As fotos que me impactaram são as fotos mais evocativas, as mais próximas de mim, e que era um álbum de retratos que minha mãe, eu sou de ascendência judaica, meus avós imigrantes para o Brasil, trouxeram esses álbuns de retratos que se fazia na Europa, ou se fazia no mundo todo, mas, enfim, de uma coisa super pensada, quase ficcional, né? A família se vestia, ia para o fotógrafo no fim de semana e tinha todo um cenário preparado. E esse álbum era uma coisa que me fascinava quando eu era criança. As pessoas de barba, todo mundo de sobretudo. Talvez isso, de alguma forma, tenha impregnado o meu desejo de reproduzir alguma coisa. Isso para psicologizar um pouco a coisa, tentar entender um pouco qual foi o sentido disso. O Drummond perguntava frequentemente, essa pergunta surgia para ele, qual era o poema que ele mais gostava, o que era mais importante na vida dele. Ele sempre respondia o último. Assim, como trabalho pessoal meu, se alguém me perguntar o que você
É o último, sempre é o último, lógico. É onde eu estou envolvido, onde eu estou... No entanto, esse livro, ele é um livro o livro que eu vim lançar, enfim, aqui, ele é um livro de imersão no meu acervo. Ele não é um projeto articulado, como tem sido os meus últimos livros, entendeu? Ele é uma imersão no meu acervo, então ele tem uma anarquia. Essa anarquia, até uma coisa que eu achei interessante, porque o livro foi pensado pelo Roberto Linsker, da editora Terra Virgem, que é um fotógrafo, e fez, às vezes, de curador aí no meu livro. Tem dezenas de livros no currículo, né? É. E ele me procurou para fazer um livro dessa coleção dele, Fotógrafos Viajantes. E ele começou pensando o livro de uma forma muito diferente do que o livro terminou, né? Ele queria que fosse realmente que eu coubesse nessa coisa de fotógrafos viajantes. E eu não cabia. Primeiro, pela vastidão do meu acervo. Segundo, porque não é essa o viajante no sentido literal, né? E aí passei a ser o viajante no sentido lisérgico, talvez. Passou o viajante metaforicamente, de viajar, de viajar de uma outra forma, na mente, nos estilos, enfim. E quando ele foi eliminando as possibilidades de fazer o livro da forma que ele havia pensado, ele foi chegando, aí ele parou nas mulheres e fez um livro de mulheres. São as mulheres que eu fotografei ao longo desses 47 anos de carreira. Então, tem fotos desde os anos 70, do meu círculo íntimo, até 2017, fotos profissionais de gente famosa, gente não famosa, enfim. Nus, vestidos, retratos, essa coisa. E o que eu achei interessante no conjunto, quando ele terminou, é que ele, de alguma forma, ele uniu essa anarquia toda de estilos, que eu fui também mudando de um tempo para o outro, e também ele descronologizou o livro, quer dizer, ele não fez um livro... Aqui temos os anos 70, chegamos a 2017. Ele foi articulando de uma forma interessante. Tudo isso com minha anuência, enfim, algumas coisas. Quando você tem alguém curando ou fazendo alguma coisa, você entra em conflito também. Conflitos, digamos assim, não muito raivosos e tal. Mas tem fotos que eu queria que entrassem, não entraram. Tem fotos que ele queria que... E depois teve a dificuldade das autorizações, né? Então, as autorizações determinaram também algumas fotos entraram, outras saíram, umas saíram no final, porque a gente não tinha conseguido autorização. Editora precisa sempre ter uma coisa juridicamente muito fechada. Eu pessoalmente, não prefiro pedir desculpas à autorização, mas ele prefere pedir autorização a desculpas. O grande problema da vida do Drummond foi por causa da fotografia, você sabe disso? Não. Porque aquele poema, né, Eugênio, que ele fala de Itabira, a última frase é: Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. A minha pergunta vai no seguinte sentido: o seu livro me remete uma referência, que é a referência poética na escolha das fotos. Qual arte, digamos assim, que você aproxima mais dessa seleção? Como assim? Por exemplo, a minha referência é poesia, na seleção que o Roberto fez com vocês. Eu citei esse poema da coisa do Drummond só como referência mesmo que me veio aqui. O que te aproxima mais na seleção? O que te aproximou mais na hora que você foi fazer a seleção dessas fotos? Qual a sensação, qual foi o sentimento? A sensação é de vida longa, que é onde eu andei, por onde andei. Por onde andei. Tem uma música, Por Onde Andei? Diz aí, Adriano. Tem? Tem, acho que é mineira a música. Não, é Taiguara. Não, Taiguara. Por onde andei, enfim. Então é música, né? É música, é. Andei muito e fui muito e estive muito. E esse é um negócio 5% da minha obra, né? 3% talvez. E, enfim, isso é que eu
eu vi quando eu vi esse livro. E eu falei, puxa vida. E muitas coisas que a gente encontrou, eu nem sabia que eu tinha feito, nem lembrava. Aí já é uma questão de idade, mas enfim. Mas tinha muitas coisas que vieram, que me refrescaram. Tem uma história muito interessante desse livro, que é a foto da Sônia Braga, que ela está completamente nua. E a gente, enfim, pedindo as autorizações e tal, eu mandei para ela uma série, eu tenho uma série de fotos dela, uns retratos, preto e branco, em que ela está só com o seio de fora, tudo, mandei para ela. E ela falou, você tem mais fotos? Não gostou daquela, que era uma foto muito bonita, eu gostava muito. Aí eu falei, vou te mandar outras. Aí mandei essa, achei essa no meu arquivo, o Roberto que achou, na verdade, uma foto de 1987, ela totalmente nua e mais outras. E mandei. Quando ela recebeu, ela me devolveu, falou, eu quero essa. Aí eu falei, espera aí, deixa eu entender, a nua, totalmente nua? Mandei um e-mail de volta, falei, você tem certeza? Ela falou, tenho certeza. Eu falei, tá bom. Quando a gente foi fazer autorização jurídica, ela limitou o uso da divulgação da foto. Falou, não quero que divulgue em lugar nenhum, no livro está tudo certo, não sei o quê. Quando começou essa onda moralista aí do SESC, do MAN, aquela coisa toda, essa onda toda, ela me mandou um e-mail dizendo assim, Bob, eu quero que você coloque essas fotos na divulgação como um manifesto político meu, como uma afirmação que eu sou dona do meu corpo, que eu faço o que eu quiser, enfim. Obviamente tem essas questões todas. Esse livro, eu acho que ele saiu num momento... provavelmente devo ser atacado pelo MBL e pelo movimento feminista. Porém, eu acho que ele saiu num momento muito adequado, sem a gente pensar, porque ele, de uma certa maneira, é uma afirmação dessa liberdade, entendeu? Eu digo do movimento feminista porque, nessa ala mais radical dele, né, na ala mais racional, digamos assim, as fotos são todas consentidas. As mulheres estão todas ali consentidas, abraçaram a causa. Não tem nenhum estupro visual, né? Ninguém foi obrigado a fazer nada, entendeu? Indo nessa linha, a gente estava até conversando de tarde, né, com respeito às revistas, né, como Playboy e outras que acabaram, né, praticamente acabaram. Você sentiu que foi uma perda para a classe, para as pessoas, do ponto de vista da estética do nu, ou isso não fez a mínima diferença na sua carreira? Não, na minha carreira não fez diferença, mas, obviamente, eu nasci para trabalhar em revista. Eu nasci para ver foto publicada. Eu sou formado na coisa da publicação. Quer dizer, eu penso uma foto quando eu estou fazendo ela, onde que vai entrar o título, onde que vai ser se é capa de revista, como é que vai ser aonde eu tenho que deixar lugar para chamada, essas coisas todas. Então, quanto menos revista tiver, pior é, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a Playboy já estava numa fórmula fadada ao desaparecimento, um pouco, muito pela internet, né? Um pouco por essa nova moral, nova onda, nova forma de pensar as coisas. Então, eu acho que acabou na hora que tinha que acabar mesmo. Vamos falar um pouquinho do formato, por sinal a gente podia mostrar o livro grande também, né? Fernando, pede para trazer o livro grande que está fora da capa lá em cima. Por que a opção pelo formato pequeno? É por causa da coleção? A coleção era Fotógrafos Viajantes. Na verdade, assim, a opção pelo formato grande foi minha, porque, na verdade, o Roberto ia fazer um formato grande para colecionador, 27 edições, com uma foto ampliada da Luísa Brunet. E quando eu vi o boneco, eu fui na editora ver o boneco, esse livro já estava impresso, pequeno, eu falei, gente, vamos fazer uma edição desse aqui, sei lá, digital, qualquer coisa, porque eu achei isso muito pequeno. Eu acho que foto é que nem rock. Rock é para você ouvir alto, não é?
E foto eu acho que é para ver grande. Não tão grande, não precisa ser enorme, mas não pode ser tão pequeno. E quando eu recebi o livro, eu falei, vamos fazer um livro grande também. E aí ficou interessante, porque ficaram 2 edições. E ficou essa bem democrática, assim, acho. E a outra, uma coisa mais, enfim, mais cara. Resumindo. A palavra é essa. Só para você dar uma mostrada para o pessoal. Então, o formato grande é esse. Não, o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo, mas algumas diagramações tiveram que ser mudadas em função do formato. E ele tem um elástico, né, que prende ele. Você abre. Ficou lindo assim. Eu gostei muito. Bom, enfim, está aqui. Cristo, está aqui, me deixa. Aqui está à venda por apenas R$250. Pergunta, gente. Você vai falar daí só para atrapalhar a minha filmagem, né, Eugênio? Ele tem que subir aqui, não? Não, aqui não. Subir. Isso. Eugênio Sávio. Muito bom dia, muito boa tarde. O Márcio está aí também. Está bom? Alô, som. Beleza. Alta cúpula. Bom, é tão curta a pergunta que não valeu o tempo que eu gastei para chegar aqui. Na verdade, assim, o drama nosso, fotógrafo, é arquivo, guardar essas coisas. Estava organizado esse material seu desses todos os anos e para nós, assim, uma parte da turma sofre mais até com o digital, que acho que é mais difícil de guardar do que o antigo. Como é que foi recuperar e acessar esse material todo aí? Eu tenho preguiça de fazer isso, mas eu tenho uma pessoa lá que eu contratei, que ela é uma arquivista formada e ela trabalha no meu estúdio tempo integral, porque eu tenho uma demanda muito grande hoje de arquivo, de acervo. Então, ela fica lá organizando. Agora vai ter essa exposição ano que vem, com um livro de retratos, que é também desde os anos... Então, é organizado. Eu tive uma inundação há 10 anos, 12. Eu perdi bastante coisa. Hoje... Eu fecho por essa inundação, hoje eu estaria nadando de braçada aí com as coisas que eu tinha de vintage, cópias, eu perdi muita cópia. Falando em rock aí, cadê o... Vamos esperar o telefone desligar, gente. Obrigado. Stevie Wonder. Você não está sabendo desligar, não? Joga aí para cá que eu acerto ele faz assim. Então eu tenho rapidinho. uma pessoa cuidando disso e que foi ela que ficou junto com o Roberto o tempo todo trabalhando. Então ela descobria coisas e a parte digital a gente transforma em LTO, né? Para guardar analogicamente, mas é muito complicado de resgatar. Agora eu resolvi abandonar o LTO. O que está em LTO, está em LTO. E eu resolvi abandonar e estou fazendo tudo em HD mesmo. E põe em 3, 4 HDs para não perder. A mesma foto põe em 3, 4 HDs. O LTO não, ele é uma fita magnética. Está tentando dizer que você não guarda nada do jeito que ele está falando que guarda, né, Eugênio? Resumo da ópera. Na verdade, quem fez isso a primeira vez para mim foi a Bel Amado. E depois essa menina trabalhava com ela. Aí a velha história de pegar o funcionário que trabalhava com... Aí eu peguei a Aline, ela está lá comigo. Mas olha, essa pergunta eu queria fazer outra dentro dela, que é essas formas de armazenamento, no geral. O antigo negativo, né, aquele pré-histórico, você ainda preserva aquilo? Lógico, não. Tem que, nem teria condições de eu digitalizar tudo. Não existe essa possibilidade. Seria um trabalho insano. Está tudo preservado. Até porque a questão é que o negativo hoje é muito mais... assim, a coisa de ser vintage, tomou uma proporção... As fotos que você fazia, não sei se acontece no caso de vocês,
Vocês são novinhos ainda. Mas as fotos de trabalho, que você usava só para olhar antes de ampliar, tudo isso hoje tem valor. Virou uma coisa que tem um mercado para isso, entendeu? Chama essas prova de... Vintage. Aquela primeira prova. Não era um contato, era uma foto uma impressão em papel RC. Se usava num papel mais vagabundo e se você imprimia, dava uma olhada, escolhia e aí fazia a cópia em papel fibra quando você queria, enfim. Perdeu coisas imperdíveis. Perdi a exposição Jardim da Luz, bastante coisa dela, muitos retratos, muitas ampliações grandes de 1 metro por 70, feitas em 95, por aí. Então, hoje elas seriam vintages. Tudo que eu faço... Diga. Não, pode continuar. Não, eu ia fazer uma piada. Tá bom. Comigo não é nada vintage, é tudo 60. Tá vendo? Eu atrapalhei a piada boa. Gostou? Fala um pouquinho só para registrar dos os seus 6 ou 8 livros que você tem para trás. Eu faço as contas, cada dia eu acho que é diferente, mas vamos lá. Eu fiz um livro com o André Bocato, chamado Portfólio, era uma coleção dele também. Era um livro, isso em 1990. Depois eu fiz o Jardim da Luz, em 96, 2. Depois eu fiz o Encadernação Dourada, Antifachada. Isso livros de moto próprio, né? Porque eu fiz muito livro encomendado também. Eu e o Duran fizemos um livro para Hollywood, para Marlboro. Eu fiz um livro para o Paulo Borges, para o São Paulo Fashion Week. Mas livros meus, teve A Arte do Caminhão, também era um livro encomendado, que eu fiz antes ainda, começo dos anos 80, final dos anos 70. E o Iatantes, que é o melhor livro meu, quer dizer, acabou com todos os meus outros. É um livro que só tem umas fotinhas pequenas minhas. O cara fala, pô, esse seu livro maravilhoso, tem umas fotinhas assim, misturadas com um monte de outras. E aí eu fiz o Encadernação Dourada Antifachada, em 2004, Apreensões, em 2010, Belvedere, em 2013, e tiveram 2 trabalhos que eu não fiz livro, que é A Caminho do Mar e o Nós Outros, e esse agora. Quantos deram? Nem sei, não fiz a conta. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira. É legal a gente assim, contar a história das fotos e talvez até do personagem, né? Quer projetar isso? Não? Ou posso mostrar aí aqui... Pode mostrar. Né? Vou Se quiser escolher uma projetar, foto todo aqui. mundo vê. Né? Beleza? Então vamos fazer as duas coisas. Então, escolhe aqui e depois a gente projeta. Essa foto aqui, por exemplo, você contar a história dela. Qual? 2013, quando a Playboy deu aquela... Já estava no fundo do poço, deu aquela levantadinha assim, respirou um pouquinho, a gente fez esse, e isso é em Havana. Deixa eu botar na tela, melhor. Aí vamos combinar o seguinte, vamos fazer uma sessão, então, para o programa ficar legal. Baixar um pouquinho a luz aqui do palco, por favor. Tá. Tá ruim de ver aí, né? Mas tudo bem, é só para fazer uma coisa, só para dar uma ilustrada. Essa foto é uma foto já em 96, eu fiz a Playboy me chamava, eu era um fotógrafo standard na Playboy, padrão. Quem era o grande fotógrafo da Playboy era o Duran, né? E eu fazia lá o script, o que a Playboy chamava, tinha uma cartilha, né? 2 fotos de frente, 3 fotos de costas, uma foto de peito, uma foto de bunda, sempre tinha uma coisa. Depois não vai poder passar para os seus alunos lá os estudantes. Mas então tinha essa cartilha que você vinha, a editora ficava junto de você falando, não, você tem que fazer agora, tá faltando 2 fotos. Quando eu fiz o trabalho da Maitê, eu já vinha
como fotógrafo de moda, o que é uma coisa interessante, que no Brasil, por exemplo, fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, os fotógrafos de Playboy eram os fotógrafos de Playboy, os fotógrafos de moda eram os fotógrafos de moda. Então não tinha essa mistura. No Brasil, como a gente fotografa, enfim, o mercado era menor, eu acho que também tinha uma... A Playboy brasileira eu considerava superior à Playboy americana, do ponto de vista da liberdade estética, as entrevistas, de revista mesmo. A Playboy americana só era mais bem impressa, mas era muito kitsch, né? As fotos de nu mesmo eram muito cafonas, né? E eu já vinha fazendo como fotógrafo de moda uns trabalhos em que eu incluía as pessoas locais, enfim, nenhuma novidade, mas é o que eu vinha fazendo. Novidade foi fazer isso na Playboy. Quando a Maitê Proença, em 2006, em 96, enfim, eu fui eleito lá para fazer o trabalho com ela, eu fiz uma aliança com ela, falei, vamos fazer uma coisa meio incluir as pessoas locais. Ela falou, puta, gostei disso, não sei o quê, vamos nessa. E nos baseamos, a gente viu uns filmes lá do neorrealismo italiano, os filmes do Vittorio De Sica, enfim, e resolvemos incluir as pessoas locais nesse trabalho. Então, em 96, eu inaugurei um jeito de fazer fotografia de nu que ninguém tinha feito e eu me revolucionei, eu e a própria revista. E passou a ser, a revista passou a ser, para mim, não uma encomenda, ela era quase uma patrocinadora, porque eu fazia o que eu queria e publicava na revista. Entendeu? Os meus anseios se confundiam com os anseios da revista. Então, eu inventava as histórias, eu paginava, entregava tudo pronto. Esta foto ia com essa ia com aquela vai com essa. Entregava um caderno com as fotos prontas. Então, durante 5 anos, quando eles perceberam que isso era uma maluquice, eles pararam, mas durante 5 anos a gente conseguiu enganar todo mundo. E fez isso. E aí ficou essa coisa, depois eu parei de trabalhar lá, a revista também tomou outros rumos, não sei o que, eu fiquei muitos anos sem trabalhar. Voltou uma editora para a revista, em 2013, que tinha sido lá dos primórdios. E ela quis fazer um trabalho com a Ananda Costa nos moldes que eu fazia antigamente. Eu precisei tirar meu HD e dar uma limpadinha para poder lembrar como é que eu fazia. E fui para... E o trabalho era em Havana. E aí a Ananda Costa, E sempre a Playboy, as revistas em geral, nunca tem dinheiro, né? É sempre uma coisa que você faz para... A produção é pobre, o cachê é nada, mas você faz porque é uma forma de se expressar, enfim, também a visibilidade é boa. E a gente chegou em Havana e eu olhei esse bar, falei, vamos fazer uma coisa aqui. E todas as pessoas aí são da minha equipe. O cabeleireiro, o guarda-costas, o outro lá era o cara que era um motorista, o outro também era um outro motorista, e o cara de lá era o cara que ajudava a gente a carregar as coisas, todos. E esse era o único cara que trabalhava no bar. E como é que você faz a direção de arte nessa hora? Na hora você vira diretor de arte, né? E você fica... Fazer tudo. Você vai pensando, você vai... É um verdadeiro ator. Eles viram atores, né? É uma direção, né? Esse tipo de fotografia é totalmente... Usa elementos da realidade, mas ela é ficção, é ficcional. Então, você vai segurando eles para não pular em cima dela. O cara daquele ali, por exemplo. Pois é. Teria que ser a equipe sueca, né? E o Wilson Eliodoro, que é um cabeleireiro, esse negro do lado de cá da coisa, estava na nossa equipe, veio do Brasil com a gente. Então ele era o cara próprio para estar ali no lugar. Com relação ao comportamento, a relação do fotógrafo com a modelo, o objeto da sua foto nua. Como é que funciona isso no estúdio? Bom, essa é uma curiosidade mundial, né? Legal isso. Todo mundo quer saber como é que se comporta alguém. Eu acho assim, não sei meus colegas fotógrafos aqui o que eles acham disso, mas eu
Eu acho que quanto mais dessexualizada é o set fotográfico, melhor o trabalho vai sair. Mas é o contrário do que a gente imagina, então, porque as fotos são extremamente... Não, as fotos têm que parecer, enfim, tem que ter algum tipo de erotismo, de sensualidade. Porém, essa relação direta ali, ela tem que ser... Quer dizer, ela tem, não, no meu caso entendeu? É uma coisa de que você, enfim, está lá, tem muitos campos de força operando nessa situação. É Né? aquela imagem que eu falei do pouso do avião, mais ou menos? Exatamente. Repete ela. Mas é legal que um amigo meu que é piloto, ele fala assim, é piloto profissional, que ele citou que uma das vezes que ele pousa de forma muito leve, as pessoas batem palma. E ele fala assim, pô, o pessoal bate palma, durante o avião, durante o voo, eu faço mais de 1000 procedimentos. E o pessoal só bate palma para um. Que Exato, é o resultado, né? A descida. Então, a nossa descida é a publicação, né? E no meio do caminho o processo ele tem lá a sua complexidade, né? Mas eu digo que para um fotógrafo fazer uma foto de uma mulher nua para a revista Playboy, por exemplo, como era, é um trabalho natural, é o trabalho dele, é como um cirurgião fazer uma operação, entendeu? Você vai lá. Para a pessoa que vai ser fotografada, aquele é um evento único. Vamos restaurar a luz aí, por favor? A CEMIG tem que ser rápido, hein? A pessoa que vai ser fotografada, aquilo é um evento único, é um evento da vida dela, muitas vezes, né? Ela vai sair, uma revista, 1 milhão de pessoas vão ver. E você, mais um trabalho. Para mim, é um trabalho que eu faço com responsabilidade, com afinco, mas é o meu trabalho, é o trabalho de sempre. E, para a mulher, é um evento, realmente. Então, isso tem uma tensão muito grande mesmo. Dá para você citar algum exemplo, por exemplo, de como é que foi um ambiente com determinada foto dessa aqui, por exemplo? Só para ilustrar. Olha, com nomes... Não vai sair daqui no YouTube, mais nada. Vai estar no YouTube. Não, prefiro não citar nomes, porque isso sempre causa problemas. Claro. Mas vou dizer, assim, cheguei num trabalho que eu fiz em Londres, com uma menina para Playboy, e ela chegou lá e falou assim, começou a chorar, não queria mais fazer. Não era nada disso que ela queria e tudo, e a gente falou, bom, nós estamos a 10 mil milhas de casa, não tem, a única possibilidade que tem agora é fazer. Ela saiu daqui para fazer as fotos em Londres. Isso aconteceu lá. E você tem que fazer, e, enfim. Aí ela chorou e eu fiz as fotos dela chorando. E foram publicadas. E ficaram lindas. Você não pode falar o nome mesmo? Mas agora pesquisem, é fácil. Londres, Playboy, a menina chorando, não falei o nome. Não falou o nome, está certíssimo. É só para dar trabalho para o povo. Né? Exato, é bom. E... Mais alguma? Não precisa ser uma situação desagradável. É só para ilustrar o ambiente. Todas as situações são interessantes. Não, desagradáveis não, são insólitas, né? Porque é um trabalho muito singular esse. Quem fotografa a mulher nua? Sei lá, 5 pessoas, 10, 15. Então é uma Não, exatamente. O livro é o que eu falei no começo. O livro Você quer atrapalhar a resposta dele? Desculpa aí, gente. O livro é uma série de retratos, tem mulheres nuas, tem Playboy, tem não Playboy, tem círculo íntimo, tem minha mulher, enfim, tem um monte de... Tem de tudo. É exatamente o que aconteceu quando o Roberto fez essa curadoria, foi essa... Ele deu uma anarquizada muito boa, entendeu? Que eu não faria. Eu aprendi muito com isso, né? Mas como você faria? Hoje eu até faria assim, depois de ter visto. Mas talvez no começo eu estivesse fazendo uma coisa, não, mas isso não tem nada a ver com isso, isso não tem nada a ver com aquilo. Entendeu? Tentaria fazer uma seleção mais dentro de uma unidade, de uma coisa assim, entendeu? Beleza. Mas eu acho que eu dei essa liberdade e ele teve essa liberdade de fazer isso dessa forma, que foi muito, muito profícuo. Beleza.
Pergunta? Alguma perguntinha? No meio do caminho? Não, nunca. Nunca parei. Eu sou gente que faz. Eu tento resolver, nunca voltei para trás numa situação. Eu vi um documentário, um making-of do Han, do Kurosawa, em que eles preparam uma batalha e eu fiquei muito impactado por isso, porque era uma batalha, tinha milhões de figurantes. Naquela época não tinha... Aqueles desenhos, né? Ele desenha toda a cena antes de ir para o E milhões de figurantes, o negócio pronto, não sei o que. Ele chegou lá, tinha uma nuvem, não filmou. Aí eu falei assim, eu nunca faria isso na minha vida. Porque eu levo, sei lá, ele é um artista genial, enfim. Mas eu consideraria todas as questões implicadas nisso. Assim, eu levo em consideração o custo que teve para fazer aquilo, me levar até esse lugar, mesmo que vá ficar ruim, mesmo que eu me sacrifique, eu sacrifique o meu ego, a minha realização profissional por uma coisa porque não deu certo. É uma coisa da minha natureza. Eu não faria uma coisa, eu não chegaria numa coisa, não, isso, tipo Kubrick também, né? Fazia isso à exaustão, repetia uma cena 50 vezes, 100 vezes. Esses dias teve a Marisa Berenson lá em São Paulo. Todo mundo sabe quem é? Não, né? Marisa Berenson é uma atriz, foi modelo da época do Avedon Pen e foi uma atriz, trabalhou com Visconti no Gato Pardo, com Visconti no Morte em Veneza, com Kubrick no Barry Lyndon. E no Cabaré do Bob Fosse. E ela foi dar uma entrevista assim, tipo, sentada numa coisa, e ela contando as histórias do Kubrick, que eles ficaram 1 ano no lugar para filmar, e eles ficavam 3 meses lá esperando, e ele não se resolvia. Ela não filmava, ficava saindo, queria ir embora para casa, ele não deixava. Enfim, são personalidades. Pegando essa esteira de personalidades, fala um pouco das pessoas, dos fotógrafos que se admiram e as técnicas que eles desenvolvem. Durão, por exemplo, que você está acostumado a trabalhar. Não, olha, eu acabei de ver uma exposição do Irving Penn agora em Nova York, no Paris Photo, no prédio contíguo ao Paris Photo, e o Irving Penn me impressiona muito, porque ele tem uma coisa que eu advogo para mim, que é estar em trânsito. Eu transito por várias disciplinas da fotografia, e eu não seria esse fotógrafo que, quando eu sou retratista, sou fotógrafo de moda, faço fotos de nus, faço trabalhos de publicidade, tenho meus trabalhos pessoais, e eu não seria se eu não fosse todos os outros. E quando eu estou sendo todos aqueles outros ainda estão me habitando. Então, Irving Penn, obviamente, eu não chego nem aos pés dele, é um gênio absoluto. Ele fazia também esse trânsito, mais do que qualquer... O Avedon também é um monstro, Helmut Newton também é um monstro, essa tríade desses fotógrafos dos anos 60, o Avedon e o Penn um pouco antes, mas o Newton dos anos 60 para cá, até 2000, eles reinaram absolutos, né? E deles todos, o Irving Penn foi o cara mais, ao mesmo tempo que ele foi o mais rigoroso de todos, né? Um rigor absoluto, não tem espaço para imponderabilidade no trabalho dele. É um trabalho tipo Kurosawa, desenhado, não sei se literalmente desenhado, mas as fotos me parecem muito desenhadas. E ele fotografava também, assim, trabalhos pessoais, trabalhos de moda, publicidade, retratos. Também transitava por várias... E essa mostra que tem em Paris, teve em Nova York também, é uma mostra que dá cabo de toda essa multiplicidade dele. Fala um pouco como é que você lida com a questão dos equipamentos, com a tecnologia, se você volta um pouco em técnicas mais antigas, digamos assim, ou se desfruta das mais modernas? Olha, eu aderi completamente ao mundo digital. Eu acho que fotografia analógica é coisa de jovem. Quem gosta de fotografia analógica é jovem. É gente que até precisa gostar para poder
aprender, porque tecnicamente é uma coisa muito mais complexa do que foto digital, né? Mas eu sou aderido à foto digital. Esses dias botei um filme na câmera, achei aquilo tudo estranho. Girar, mexer, acertar a luz, não olhar. Fui olhar. Eu fiz uma foto e fui olhar atrás. E eu tenho um ritual de trabalho, que é eu trabalho plugado no computador. E estou sempre olhando, sempre verificando. Então, eu acho que o digital foi um ganho muito grande. A questão do digital deu digamos assim, os fotógrafos mais nostálgicos, que perderam terreno, inclusive, porque não se adequaram à coisa digital, ficam putos da vida e querem pôr na digital o problema que, na verdade, é deles, né? Quer dizer, o cara não se abriu para o novo, para a coisa, e ficou fechado naquele mundo e fala assim, não, o mundo digital acabou com a fotografia. Não acho, não. Porque sempre vai depender de ter um artista atrás, alguém que veja. Eu roubei uma frase aqui de um paraninfo do ICP, que é o Instituto International Center of Photography, que fez, a minha filha estudou lá, e na formatura eu fui lá, e o paraninfo fez um discurso dizendo o seguinte, que quantos de vocês aqui falam português? No caso, era inglês. Todo mundo aqui fala português. Quantos de vocês aqui escrevem em português? Todo mundo aqui escreve em português, né? Quantos de vocês são escritores? Aí tinha nenhum. Então, fotografia é a mesma coisa. Todo mundo fotografa hoje. Mas quantos são fotógrafos? Então, acho que essa coisa toda... assim, eu acho que a fotografia digital trouxe um ganho, né? Mesmo a latitude dos filmes, né? A latitude de uma coisa digital, ela é muito maior. Você trabalha... Antes, um erro no filme acabou, você dançou, você errou, refaz a foto. No digital, você tem 1 milhão de possibilidades, né? O range é muito maior, a coisa do claro para o escuro aguenta muito mais. Então, eu sou um defensor. E acho que quem é jovem, quem precisa coisa analógica, precisa fazer, porque precisa aprender também. Você fala no microfone, por favor, que sua pergunta é ótima, eu tenho certeza. Boa noite, como é que você chama? Marcos, tudo bem? De uma certa maneira, você não acha que deu uma pasteurizada geral na imagem, assim, o tanto de imagem que passa na frente dos olhos de todo mundo hoje? Eu acho que nunca houve tantas fotos ruins como as fotos ruins de hoje. Porém, eu acho que quando você democratiza uma coisa, você também ganha. Tudo tem os dois lados, entendeu? Você ganha porque gente que não teria condições de ser fotógrafo, hoje é fotógrafo porque que tem boas ideias. Eu vou te citar um caso de um fotógrafo de moda, que vocês que fazem Você é fotógrafo também? Não. Mas vocês seguramente devem saber quem é, que é o Zinunes. O Zinunes era cenógrafo, meu cenógrafo, fazia esse trabalho da Alessandra Negrini, que está no livro, ele que fez toda a cenografia e tudo. E ele é um cara talentosíssimo. Se ele tivesse no mundo analógico, hoje ele não estaria fotografando. E é um ganho a fotografia dele para a fotografia, entendeu? Então, eu vejo assim, tem um monte de paraquedista, um monte de gente, mas sempre teve. Nesses meus 47 anos de carreira, quantos fotógrafos vieram e eram a onda do momento, depois sumiram porque não tinham consistência, porque não tinham... Enfim, isso sempre vai haver. Eu sou... Assim, no começo, quando teve essa passagem do digital do analógico para o digital, eu participei de uma mesa redonda, estava o Miro também, ele levantou indignado, jogou um negócio no chão, dizendo que a fotografia digital tinha acabado com a fotografia. Naquele momento, realmente, as pessoas ficaram muito ameaçadas. Mas, hoje em dia, eu acho que isso é natural, se naturalizou isso, entendeu? Boa noite, meu nome é Márcio Rodrigues, tudo bem? Bob, eu queria saber se você, com a sua experiência já hoje, se ainda algum trabalho te faz ter um frio na barriga, te faz
E se não acontece isso mais, se alguma vez aconteceu de você torcer para alguma coisa acontecer e o trabalho não acontecer, porque assim, sei lá, você estava nervoso demais por algum trabalho. Torcer para acontecer e ele não acontecer. Isso, torcer para alguma. Eu já torci para não acontecer e aconteceu. Ah, é? E isso quem falava era o Lord Snowdon, o Tony Armstrong Jones, que era um fotógrafo inglês, que era da família real. Ele era casado com a princesa, a irmã da rainha Elizabeth, como é o nome? Não sei quem. Ele era casado com a Anne, acho, né? Era a irmã da princesa Margaret. Ele era casado com a Margaret. E eu vi uma entrevista dele que ele dizendo que ele era muito inseguro, que ele torcia para as modelos ficarem doentes na hora, não ter a foto, não sei o quê. E eu já vivi situações, eu me lembro, sei lá, nos anos 90, fui fotografar a Christy Turlington, que estava no auge, eu fui fazer uma campanha com... Supermoda, eu fui fotografar, e ela teve que receber meu portfólio para me aprovar, me aprovou, enfim, e eu fui para lá. E eu falei, putz, não falava bem inglês, falei, como é que eu vou resolver isso? Aí eu falei, tomara que ela não venha, que ela fique doente, que não dê certo. Mas, obviamente, eu entro com muita tranquilidade nos trabalhos hoje, mas há trabalhos que me deixam ainda com frio na barriga, que eu tenho medo, que eu não sei muito o que vai fazer, o que vai acontecer. Graças a Deus, ainda tem esses dias mesmo eu fiz umas fotos com o Caetano, que a gente fez em cima de uma coisa do David Hockney, baseado mesmo naquelas alterações de perspectiva do David Hockney, e com um cortezinho das fotos, tal. E o Caetano disse que ele agora é passivista, porque tem tanto ativista que ele está passivista, então ele deixa tudo. Então foi legal porque, enfim, eu fiz mais ou menos o que estava planejado e eu estava meio temeroso, porque uma pessoa que você admira muito, que você respeita muito, você fica ali, vamos fazer isso, o cara fala, o que esse palhaço quer aqui, não sei. Então isso também me deu um frio na barriga. Então é um exemplo recente, tem 2 dias, 3 dias. Você acabou não falando das redes sociais, né? Para a gente dar Vamos falar. começar a encerrar. Você acha que o Instagram, como o moço falou, vulgarizou um pouquinho a fotografia? É a mesma conversa que eu estava tendo antes. Eu acho que o Instagram democratizou de um lado, vulgarizou do outro. Você ainda vai precisar ter o tal do escritor, o tal do fotógrafo, que não é todo mundo que... Né? Eu acho que continuamos iguais, com essa intoxicação de imagens. Mas eu me lembro de um artigo que eu escrevi, antes dessa onda, eu estava relendo alguns artigos que eu escrevo também, sei lá, 20 anos atrás, que eu falava da intoxicação das imagens. Não existia Instagram, não existia nada, já existia tudo isso, entendeu? Quer dizer, a coisa assim, tudo é relativo, né? Era relativizado pelo momento, pela época. E mesmo o uso do Photoshop, que também é uma questão, as pessoas conversam muito sobre isso. O Photoshop, na verdade, veio ao encontro de uma coisa que já existia. Ele veio tecnicizar aquilo que eram aqueles retoques de aerógrafo que se fazia. A Avedon fazia muito isso, o Pen fazia. Você retocava ou com... O Photoshop fez um atalho para isso. O problema foi o uso indiscriminado. O problema foi exatamente... Então, é assim... Mas isso sempre tem uma onda que vai e aí o recuo. A própria coisa, quando apareceu o digital, parecia que a foto analógica tinha morrido. Aí teve um momento que ela retornou, para depois ficar esse conflito ficar mais naturalizado e a coisa vai se extinguindo naturalmente. Me conta aqui, isso é um programa de literatura. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da leitura na sua formação, principalmente porque você já tem, se considerar os livros que você colaborou, deve ter aqui uns 20, 30 livros, né, no total, né, com fotos. Como é que você vê a questão da leitura na sua vida? Como é a literatura na minha vida? Livro e leitura. Bom, eu já li muito mais do que eu leio, mas eu leio ainda. Porque hoje eu fico muito tempo no Instagram e no... um senhor, né,
que não deveria ficar esse tempo no Instagram, mas eu perco um tempo danado nas redes sociais. No Facebook eu nem sei o que é. Mas eu li muita coisa de política quando eu estudava sociologia, muitos livros de sociologia, de política, sociologia, enfim. Conhecia todos aqueles nomes, sociólogos, Durkheim, Max Weber, Marx, Lenin, na minha formação toda. Depois eu tenho uma coleção muito grande de livros de fotografia, que eu leio bastante sobre fotografia, enfim. E eu não sabia que eu sabia escrever, porque eu não... Enfim, um dia comecei a escrever algumas coisas, foi dando certo. Eu acabei sendo chamado para escrever um monte de coisa, até no próprio IMS me chamou para... eu fui curador agora da exposição do Otto Stupakov, lá no IMS. O ano passado escrevi um texto, escrevi um prefácio de um livro sobre ele. E escrevi um livro chamado Cartas a um Jovem Fotógrafo, que é um livro de uma coleção também, né? Aquela coleção. E esse livro me deu também, muita gente leu, o livro esgotou, vendeu, sei lá, 5.000 exemplares, né, que era a edição. Eles agora reeditaram, vão reeditar. E era um livro extenso, cheio de referências, cheio de pensamentos, cheio de coisas. E aí eu leio muito literatura americana judaica, né? O Philip Roth, Isaac Singer, Saul Bellow, quem mais? Estou lendo um livro do William Kennedy agora, que é sensacional. E você que escreveu, você que convidou o Reinaldo Moraes para escrever? Não. Foi o Roberto Linsker que teve a ideia, e ele nem sabia que o Reinaldo era meu amigo, porque ele chegou e perguntou assim, você quer... Eu vou convidar o Reinaldo Moraes, você conhece? Aí eu falei, eu conheço muito, é muito meu amigo. E aí o Reinaldo fez um texto super generoso, invocando aí a nossa amizade, invocando e evocando a nossa amizade. E muito bonito o texto, muito legal. Então. Para encerrar... Eu li o livro dele, o Pornopopeia. Você tem nostalgia ou acha que as coisas avançaram com relação à imprensa? Principalmente uma imprensa que divulgava, que tinha muita foto, né? E hoje nem tanto mais. Como é que você vê esse avanço? Avanço não, né? Esse retrocesso, né, com relação a isso. Bom, eu acho que isso é inexorável, não há volta. Eu acho que se você ficar chorando sobre o leite derramado, não vai adiantar nada. Tem que achar alternativas, soluções. E eu tenho investido muito nessa coisa de workshops, de palestras, dessas conversas. Eu acho que é uma coisa muito rica para mim. Eu tenho muita história para contar, muito acervo, muita coisa para dizer, muitas histórias humanas e fotográficas para contar. E tenho enveredado para outros ramos aí, outros jeitos de fazer. O próprio Instagram tem me dado trabalho. As pessoas querem que eu publique coisas no meu Instagram. Virou uma mídia. Então, isso é muito legal, porque você tem controle do ponto de vista comercial. É uma coisa melhor do que era, né? Porque antes eu fazia coisa para terceiros, agora eu faço para mim. E lamento um pouco. As revistas teve aquele momento romântico, né, de fazer a gente, mesmo os trabalhos para Playboy. Alguém viu aquele O Incrível Exército Brancaleone, esse filme? Que você vai arregimentando gente no caminho. Era sempre umas produções meio mambembes, e tinha um romantismo. Você fazia com o que tinha. Então, revista sempre tinha essa característica. Mas a revista não morreu de todo, não. Ainda trabalho bastante para a revista. Ainda tem bastante trabalho. Não sei, tem bastante. Vocês têm bastante trabalho aqui, não tem? Hã? Revista não é, né? Mas cachê em revista nunca foi a moeda. Moeda de revista não é cachê. Moeda de revista é liberdade autoral
e visibilidade. Se você for pedir cachê em revista, você está perdido, porque é R$150 uma foto, uma página. 200, 300, dependendo da... E é isso, e acabou. Me ocorreu uma última pergunta, desculpe. Como é que você vê a questão desse mundo virtual relacionado ao direito autoral da foto? Porque hoje, inclusive, Essa é uma o Facebook história. tem um texto escrito, né? Se a foto é publicada no Facebook, ela passa a ser de autoria do Facebook, né? Não tem uma coisa assim, Eugênio? Não sei. Você não sabe que tem, porque você não viu aquelas letrinhas pequenas, né? Publicou lá, é de autoria do Facebook. Eu publico lá e não estou nem aí. Exato. Eu também acho isso. Não tô. Esse trabalho Nós Outros, não sei se vocês conhecem, o trabalho que eu fiz nos cruzamentos das ruas, eu não tinha autorização de ninguém e fui embora. O Martin Parr, ele fez um livro. O Martin Parr é um fotógrafo, acho que até mais para você, se a plateia de fotógrafo eles conhecem. É um fotógrafo, é o presidente da Magnum hoje, é um fotógrafo sarcástico, digamos assim. Então, ele faz fotos dessa decadência, da miséria, não a miséria econômica, a miséria humana, a busca do lazer, tudo que é miserável assim na natureza humana, ele fotografa. E ele fez um livro assim, Casais Entediados. E ele foi nos restaurantes, fotografava. Eu sempre, quando eu saio com a minha mulher, eu falo assim, conversa comigo aí para a gente não ser personagem do Martin Parr, pelo amor de Deus. E ele fez isso, ia nos lugares para fotografar, fez um livro disso, sem autorização de ninguém. Ainda mais que isso tinha um caráter assim... Você estava na palestra dele no Tiradentes? O Eugênio estava? Lá em Paraty? Lá em Paraty, não Tiradentes, desculpa. Gostou, deu uma bola para você. Levantei sua bola, jabá. Do Foto em Pauta. Ele disse, eu perguntei isso para ele, como é que você fez? Ele falou, eu arrisquei, porque eu também me fotografei nessa situação, então eu tinha essa atenuante. Ele fez um autorretrato dele com a mulher, então ele tinha essa atenuante do direito autoral. Eu, como eu já disse aqui antes, eu arrisco, prefiro arriscar do que perder uma boa foto por causa dessa questão do direito. Agora, sei lá, esses departamentos, editoras, essas coisas, tem um departamento jurídico do tamanho dessa sala aqui, o departamento de criação é desse tamanho. Então, assim, eles estão mais preocupados com as questões jurídicas do que com as questões criativas. E nós, eu acho que cabe a nós, fotógrafos, estarmos. Quanto mais longe das questões mercadológicas a gente tiver, melhores fotógrafos nós vamos ser. Então, assim, as do direito autoral, se vai vender, se não vai vender, se isso é bom para a leitora, se não é. Tudo isso a gente tem que estar longe disso. Tem que ter alguém enchendo o saco da gente com essas coisas. E aí a gente vai aparando as arestas. Maravilha, Bob. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você pelo convite. Gente.